E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero focar muito mais na área de TI. Vou responder aqui algumas perguntas, tem muita gente comentando nos meus vídeos e colocaram ali perguntas, questões bem interessantes, então bora lá conversar como funciona essa área de TI, salários, média salarial, quais são as tecnologias que eles procuram aqui, o que as empresas estão a oferecer. Vamos ver como é que está o mercado de TI aqui em Portugal em 2023. Bom galerinha, então bora lá para o vídeo. Como eu comentei aí com vocês, vamos fazer um vídeo para conversar um pouco mais sobre a área de TI. E como eu disse, tem muita gente comentando nos meus vídeos, então galera, muito obrigado. Teve ali um vídeo que eu fiz inclusive falando sobre Portugal em 2023, se vale a pena ou não. E muita gente comentou com comentários bem interessantes, deixando ali algumas perguntas. O Luiz Costa, que sempre comenta, valeu Luiz. Teve o Igor, que também comentou ali. Inclusive, o pessoal aí que não conhece, o Igor, ele é da área de TI, mora aqui em Portugal. E ele tem ali alguns relatos, ele colocou que está alugando, está saindo de um T2, pagando 550 euros para 800 euros. E ele morava ali em Póvoa de Varzim, que é uma zona um pouquinho mais afastada da grande Porto. Ainda é Porto, né? Porque Porto é uma região e tem várias cidades. Póvoa de Varzim é um pouco mais afastado, mas é uma zona muito boa para se morar, tem praia e é muito legal. E ele pagava ali um pouco mais barato porque realmente você tem uma infraestrutura um pouco menor, um pouco com menos opções do que você teria se você morar no Porto, beleza? E ele teve o Black Shark que comentou, o Vinícius Teixeira, então bora lá, vou comentar aí com vocês, depois vou fazer um vídeo focando em outros comentários ali que o pessoal deixou, mas eu vou fazer esse mais voltado para as perguntas que o Luiz deixou na área de TI, então bora lá para a gente conversar um pouquinho, pessoal. É o seguinte, como eu disse ali no vídeo que vocês comentaram, é difícil você se mudar para Portugal se você não é da área de TI. E eu realmente acredito nisso, acho que a área de TI ainda é um diferencial aqui em Portugal. E o país vem investindo muito nisso. O país realmente está se tornando uma referência, como até o nosso Vinícius deixou ali. Portugal, ele é sim um país que ultimamente vem recebendo muitas pessoas e muitas empresas da área de TI. E por que isso vem acontecendo? Primeiro porque a mão de obra aqui é muito barata. Se você comparar Portugal com outros países aqui da Europa, é ridículo, como eu mesmo disse ali no vídeo. O salário chega a ser, sei lá, um terço, um quarto do que você receberia, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda, sei lá, em outros países que você tem aí, na França, Luxemburgo, Suíça, isso não dá nem para comparar. Assim, né? Você chega a ganhar lá, às vezes, sei lá, 5, 6 vezes, 7 vezes mais do que você ganharia aqui em Portugal, na mesma posição, assim, no mesmo cargo. Então, realmente, Portugal tem isso, a mão de obra é muito barata. E por que essas pessoas, mesmo sabendo disso, que aqui se pagava muito mal e o salário é muito baixo comparado com outros países, vinham para cá? E muitas delas, né, a maioria, aí do Brasil. Primeiro, porque você tem a facilidade do visto. Portugal, como país, como plano governamental, facilitou isso. Então, esses outros países que eu mencionei, por mais que eles paguem bem, é mais difícil você ir para lá. Primeiro pela dificuldade da língua, depois o visto é muito difícil de conseguir, as empresas exigem mais, tal. Até para o salário ser melhor você vai ter que ter uma experiência ou ali alguns requisitos um pouquinho mais avançados. E Portugal não tem muito isso. Portugal acaba contratando ali, sei lá, você quase que chega aqui em navio cargueiro cheio de pessoas e isso não mudou, tá? Teve ali até uma pergunta, não lembro quem perguntou se eu vejo diminuindo a quantidade de imigrantes chegando aqui em Portugal. Não. Muito pelo contrário, o próprio governo, no começo do ano, fez um pronunciamento, o António Costa, que é o primeiro-ministro aqui de Portugal, fez um pronunciamento falando que não, Portugal continua recebendo a quantidade de imigrantes e isso não vai mudar no curto prazo, ainda vai chegar bastante gente, é o plano do governo ter esse mundaréu de gente chegando aí para suprir a demanda que tem aqui no mercado, que é muito alta, para várias áreas, tá? Não só para a área de TI, para várias áreas você tem a demanda porque a população está saindo fora, tem muitos portugueses que estão indo embora, porque, cara, Portugal não é um país tão atrativo assim para eles, eles já têm a facilidade, eles já possuem a facilidade da documentação, eles acabam indo para os países vizinhos buscar uma vida melhor. E aí isso casa com os brasileiros que também não têm uma boa vida no Brasil e aqui Portugal tem algumas coisas a oferecer. Então esses são os primeiros motivos aí que você tem pessoas vindo para cá, mesmo com um salário baixo. A facilidade da língua, a facilidade para você conseguir um visto. É o primeiro país, se você comparar ali, né, geograficamente, Brasil e Europa, é meio que a ponte de entrada, o custo para vir para cá é mais barato do que você ir para outros países, então acaba tendo vários atrativos para essas pessoas
se mudarem para Portugal mesmo com um salário baixo. Agora, em relação às empresas, por que as empresas estão se mudando assim para Portugal e trazendo grandes escritórios e contratações para cá? Inclusive, para quem não sabe, eu trabalhei em uma empresa alemã antes da empresa que eu trabalho atualmente. E essa empresa alemã, que fica lá com a sede em Hamburgo, mudou para Portugal toda a sua parte de engenharia. Todos os seus engenheiros de software passaram a trabalhar aqui em Portugal. Ou eles mandaram embora lá, teve um layoff muito forte, ou contratavam já direto para cá para ter essa migração contínua, porque o custo aqui é muito melhor. Assim. Então, a Portugal oferece para essas empresas, sei lá, alguns anos de isenção de imposto. Você tem aí, como eu disse, a mão de obra muito mais barata, então para eles acabam valendo a pena contratar aqui em Portugal. Portugal facilitou para as empresas conseguirem ter como é que eu posso falar, a documentação, sabe, a parte fiscal regularizada aqui muito mais rapidamente. Então as empresas acabam vindo para cá. Nem precisam ter um escritório aqui de fato. Você tem aqui em Portugal, por exemplo, uma situação que hoje uma empresa não precisa ter o escritório, não precisa ser, sei lá, não precisa ter o CNPJ aqui dentro do país para ela conseguir exercer a função dela, para ela conseguir contratar. Você tem empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, a maioria delas hoje vindo dos Estados Unidos, contratando aqui em Portugal diretamente de lá, pagando o salário aqui normalmente, porque o visto que a pessoa possui já possibilita que ela trabalhe para uma empresa fora de Portugal. Então a empresa nem sequer precisa vir para cá. Isso é um grande atrativo, galera. A empresa não precisa ter aquela burocracia, não precisa pagar um monte de taxa. Basicamente fica toda a responsabilidade em cima do funcionário e ela só tem que vir contratar. Então assim, Portugal vem investindo muito nisso e isso se tornou um atrativo, por isso que tem muita gente da área de TI chegando aqui. E agora outros países começam a copiar, tá? A própria Espanha, aqui um país vizinho, já criou esse mesmo visto. Inclusive eu tenho um vídeo no canal falando sobre ele, visto de nômade digital, se você quiser dar uma pesquisada aí. E a Espanha já tem, a Alemanha já tem, outros países estão criando esse visto, porque viram que Portugal estava à frente e conseguindo aí trazer bastante mão de obra. Bom, esse é o mercado então, ele está aquecido, não vai mudar, tá galera? Tem muita empresa contratando, cara, tem empresa contratando a roda, assim, você pega no LinkedIn, eu mesmo recebo proposta no LinkedIn quase que diariamente, assim, é muita proposta, muita empresa procurando, e não tem mão de obra, por mais que essas pessoas cheguem aqui em grandes quantidades, cara, ainda assim a demanda é maior, beleza? Então vale a pena investir em área de TI, não para ficar rico em Portugal, talvez como porta de entrada para a Europa, como até onde vocês perguntou ali, sim, muitas pessoas vêm para cá e depois de um tempo se mudam para outro país, o que era o meu plano no começo e ainda é de certa forma, tá? Eu vou fazer um vídeo mais sobre isso, falando da minha, sei lá, dos meus planos aqui em Portugal, meus planos futuros, o que eu acho do país, o que eu quero fazer aqui na Europa, beleza? Então bora lá agora entrar mais forte nas perguntas que o Luiz deixou ali pra gente. Primeiro, Luiz, a primeira coisa que você colocou é dicas de investimentos básicos para quem pensa em viver e trabalhar em Portugal, por exemplo, fundo de emergência, aposentadoria e tal. Bom, isso aqui é muito interessante, foge um pouquinho da minha área, tá? Eu até tenho alguns investimentos, algumas coisas que eu gosto de fazer, mas para não entrar numa área que eu não tenho um conhecimento muito grande e acabar falando besteira, eu vou indicar para vocês um outro canal que eu sigo aqui em Portugal que é muito bom, que chama Renda Maior. Eu vou deixar o link aí depois na descrição desse vídeo, entra lá, tem muitas dicas interessantes ali, ela inclusive faz vídeo mostrando, sei lá, a cartela de investimentos que ela tem, e ela mostra ali onde você consegue investir, apps para você utilizar aqui em Portugal, o que você consegue ter mais segurança, coisas do tipo, beleza? Então, não vou entrar muito nessa área, entra lá depois, acho que é mais fácil você pegar direto dela, beleza? Fica a dica aí, Renda Maior. A segunda coisa que você colocou é a média de remuneração das empresas de TI, e que a maioria delas são assessorias que abordam o LinkedIn e aí ajudam ali com o apoio do deslocamento, etc. E que depois as assessorias focam nos brasileiros para trazer uma job qualificada com o menor custo possível. Exatamente, assim, você fez uma leitura perfeita do que é a realidade do que acontece aqui em Portugal. Essas empresas de consultoria, elas contratam bastante brasileiros porque é mais fácil. Pela facilidade da língua, porque elas sabem que no Brasil, por ser real e aqui por ser em euro, essa diferença, né, de valor de moeda é muito atrativo para os brasileiros. Então, se elas oferecerem um salário, até em alguns casos, na maioria deles, baixo, até para Portugal,
é um salário atrativo para quem mora no Brasil. O cara faz a conversão direto, nossa, vou ganhar 5 vezes, sei lá, X euros, então vale a pena tal. E o cara às vezes cai numa roubada porque não sabe como é que está a situação do país e essa relação custo de vida aqui, e aí chega aqui e passa por aperto. Então sim, as empresas consultoras hoje dão preferência para brasileiros por diversas razões. E o que vem, e é claro, assim, essas empresas inclusive estão aparecendo uma atrás da outra. Tem diversas consultoras hoje que eu nunca tinha ouvido falar. As mais famosas delas que tem aqui, a Albay é uma delas, Kuan é outra, a Alter Solutions é outra. Qual mais? Bom, tem outra que presta serviço para a Juma, que eu já não me lembro o nome. Bom, tinha diversas delas. Eu trabalhei só para a Albay. Tenho inclusive alguns conhecidos ali na Alter Solutions ou na Kuan, como tem vídeo aqui no próprio canal falando sobre isso. Mas eu diria que na maioria delas, pessoal, quase que 100% são bem parecidas, assim, sabe? Diferencia muito pouco, você vai ter uma variação pequena de salário. E esse que você colocou, Luiz, de ajuda no deslocamento, esse ponto é muito controverso. A Albay, vou citar aqui a Albay, por exemplo, que foi a empresa pela qual eu me mudei aqui para Portugal, e inclusive teve um comentário ali recente de um inscrito aqui no canal, que eu não consegui ler inteiro, o YouTube cortou e eu não sei porquê, eu não consegui encontrar o seu comentário total. E ele falou, você parecia muito mais feliz com Portugal quando você chegou do que você é agora. E, galera, não tem como mentir, realmente é verdade, assim, eu não ando muito feliz com o país. Eu já estou muito bem estabilizado aqui, eu tenho um salário muito alto até para o país, num cargo diferenciado. Minha esposa tem uma empresa aqui em Portugal que deu muito certo, está indo muito bem. Então, assim, eu tenho uma renda bem elevada até pelos padrões do país e ainda assim não me sinto feliz. Mais a parte financeira, tá? Vou ser bem sincero. O país, como um todo, me oferece o que eu gosto, acho que tem uma qualidade de vida muito boa. Mas por isso, porque eu ganho bem, porque eu acabo tendo um custo elevado e consigo arcar com esse custo. Mas eu acabo fazendo as contas no final do mês e vejo que esse custo-benefício já não vale a pena, porque se eu me mudar para um país aqui próximo, França, Espanha, Itália, como eu tenho a facilidade de trabalhar remotamente, eu não preciso me preocupar com visto, eu não preciso me preocupar com nada disso, eu vou ter a mesma renda que eu tenho aqui em Portugal em outros países. Para mim vale a pena, essa relação é melhor em outros países do que é hoje em Portugal. Então a única coisa que me segura aqui ainda, eu vou fazer um vídeo para falar mais sobre isso, a única coisa que me segura aqui ainda no país é a minha filha, que está na escola e eu não quero tirar ela da escola nesse momento, quero que ela termine para depois me mudar. Mas então, falando um pouco mais sobre a Albay, galera, quando você tem essa ajuda de deslocamento, Luiz, como você colocou, eles colocam depois uma outra cláusula no contrato, fora do contrato de trabalho, tá? Porque isso é contra a lei aqui em Portugal, então eles fazem uma maracutaia, eles colocam um termo de responsabilidade, um termo para você assinar fora do seu contrato de trabalho. Então, se você levar o seu contrato de trabalho na justiça ou algo assim, não vai valer de nada porque não está ali. Mas você assina esse termo que você é obrigado a ficar na empresa X tempo, porque você teve esse custo pago pela empresa de deslocamento. Cara, balela. Primeiro assim, inclusive eu já fiz um vídeo para falar sobre isso, especificamente sobre a Albay. Tá? Eu não sei como é que está na Albay hoje, eu não sei se é assim. Então eu posso estar enganado. Então, supostamente, o que a Albay faz hoje contrata você, paga esse custo, entre aspas, de você se deslocar do Brasil para cá e depois obriga você a ficar 1 ano, 2 anos na empresa. Galera, esse custo que a empresa tem de trazer você do Brasil para cá é de interesse da empresa, cara. Ela não faz mais que obrigação, mano. Se você não tem condições e você não vai se mudar para Portugal agora e ela quer que você venha para cá porque esses clientes precisam de você aqui em Portugal trabalhando, ela vai ter que pagar esse custo para você já começa por aí. E ela coloca isso como um benefício e isso não é um benefício, isso é de interesse da empresa, galera. Ela tem que trazer você para Portugal para colocar você no cliente e ela coloca isso como um empecilho para você depois não sair, para ela ter o máximo de tempo ali lucrando com você. Então, acho isso completamente errado, acho isso um absurdo, com um escalabro assim com a sua vida, sabe? Você é obrigado a ficar numa empresa durante 1 ano, durante 2 anos, acho que algumas empresas estão pedindo isso agora, simplesmente porque elas jogam que se você sair, você vai ter que pagar esse custo de deslocamento que você teve. Cara, pelo amor de Deus. Eu já tenho até, inclusive, conhecidos aqui em Portugal que colocaram essas empresas no pau e ganharam. Tá? Teve ali um custo, óbvio, com advogado, 100, 200 euros, não sei dizer agora, mas ganharam porque isso é contra a lei, isso é proibido e, como muitas pessoas não sabem, acabam aceitando isso
e depois fica preso ali na empresa 1 ano, 2 anos, com salários baixíssimos, até às vezes cai um cliente que não gosta, ou outras situações piores. No meu caso, eu vim pela Albay, cheguei na Albay em julho de 2019 e fiquei na empresa somente 10 meses. Ou seja, na minha época, eles faziam a gente assinar um contrato, né, esse termo aí, durante 1 ano. Eu era obrigado a ficar 1 ano na empresa para depois sair sem pagar multa. Eu saí e paguei a multa. Eu saí em 10 meses e tive que pagar uma multa de 4.500 euros. Só que a empresa que me contratou, que foi essa empresa alemã, pagou a multa para mim. Na altura, faltavam 2 meses, eu falei para eles, olha, eu vou sair, mas eu preciso esperar 2 meses para sair porque tem essa multa, blá blá blá, eu não consigo sair antes. Se vocês me deixarem ficar 2 meses aqui e me esperarem, eu vou. Como eles precisavam muito da posição que eu ia preencher, né, da tecnologia que eu trabalhava e tal, eles não podiam esperar. E como eles não podiam esperar, e eu passei todo o processo seletivo, eles gostaram de mim, eles pagaram a multa, foram lá, pagaram para a Albay 4.500 euros para me tirar da empresa. E mesmo faltando somente 2 meses, a Albay não abriu mão, não deixou eu sair, não diminuiu a multa. Então, assim, eu tenho uma boa experiência, uma boa relação com a Albay, gosto muito das pessoas com quem eu trabalhei lá, mas tenho que dizer assim, foi uma decepção muito grande, não acho que é uma das melhores empresas que você tem para trabalhar aqui em Portugal, muito pelo contrário, caiu muito, e se você compara ali, eu tive problemas dentro da empresa quando era em relação a eventos, por exemplo. Eu estava dentro do cliente e o cliente pagava para todos os seus desenvolvedores irem a eventos, participarem de eventos. A Albay não pagava. A Albay nunca pagou para mim, então assim, é uma empresa que visa muito lucro, pouco benefício para os funcionários. Não sei, assim, a relação que eu tive com eles não foi das melhores nessa parte de contrato empregador e empregado, beleza? Então toma muito cuidado aí com a sua ajuda de deslocamento, que isso pode se tornar um problema para você depois no futuro. E aí, galera, depois você pode até achar isso normal. Eu vou chegar, vou ficar 1 ano, passa rápido. Cara, 1 ano não passa rápido. E é 1 ano da sua vida. Isso não volta, beleza? Ficar 1 ano, às vezes, infeliz no lugar, pode ser complicado. Leva isso em consideração e pondera antes de você aceitar qualquer proposta, beleza? Terceiro item que o Luiz colocou. Dicas de cidades nas regiões metropolitanas de Porto e Lisboa, com uma distância de 30 a 40 minutos de transporte público, com um bom custo-benefício de arrendamento. Talvez algo que fique entre 700 e 800 euros. Bom, assim, Luiz, tem a resposta dessa pergunta no próprio vídeo ali, o Igor já comentou. Você tem aqui, por exemplo, quando a gente fala Porto, é como se fosse, sei lá, vamos falar de São Paulo. São Paulo, o estado, é muito grande e até a própria grande São Paulo já abraçou ali Guarulhos, abraçou outras cidades mais próximas, talvez Jundiaí, Campinas, que muitas pessoas moram nessas cidades e depois vão para São Paulo para trabalhar. Porto não é diferente. Quando a gente fala Porto, Porto é uma grande região que tem outras cidades menores ou até, sei lá, eles chamam aqui conselhos, né, dentro de Porto, que você consegue morar e aí tem o transporte público para você ir trabalhar na grande Porto se você precisar. Eu não vou saber falar para você assim, todos os transportes públicos que tem e quais são as melhores regiões para você alugar e conseguir ir para Porto. Agora eu consigo falar algumas. Póvoa de Varzim é uma delas. O Igor mora lá, que é o meu conhecido, trabalha na área de TI. Você tem um metro, que é o metrô, né, direto de Póvoa para Porto. Então assim, é muito fácil, é muito rápido. Você consegue morar em Póvoa e ir para Porto ali em 30, menos até 25 minutos, 20 minutos de metro. Muito rápido, tem um metro expresso que vai diretão, para em menos lugares. E tem a outra linha que vai parando em vários lugares até você chegar em Póvoa. Póvoa é um bom exemplo. Depois você pode, é claro, pegar regiões mais afastadas até no Porto. Só que aí essas regiões, é claro, você vai ter mais dificuldade de transporte, porque o transporte público já não chega lá com tanta facilidade. Você vai ter, por exemplo, só o autocarro, que é o ônibus nosso, né? Não vai ter o metro, mas você vai conseguir pagar menos. Então tem a região de Lavra, tem uma região, inclusive, que eu preciso pegar o nome, tem, por exemplo... Lessa da Palmeira não, porque Lessa da Palmeira já é praia, assim, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas tem Lessa do Balio, acho que chama, eu não lembro, mas eu preciso pegar certinho depois alguns nomes mais específicos. Vou tentar fazer um vídeo, Luiz, focando mais nessas regiões para trazer para vocês, porque assim, dentro do Grande Porto você tem várias regiões assim que você consegue morar e pagar um pouco menos no arrendamento, e aí depois, se você precisar se deslocar, você vai de autocarro para Grande Porto. Você pode, por exemplo, morar em Braga. Braga tem,
né, o comboio que sai de Braga e vem direto para Porto, desce ali ou em Campanhã ou na estação São Bento, que é bem no centro de Porto. E você vai demorar um pouquinho mais, óbvio, você vai demorar aí aproximadamente 40 minutos, talvez 50, para chegar aqui no Porto, mas é uma opção, tem muita gente que mora lá e depois vem para Porto trabalhar. Eu mesmo tenho conhecido um gerente meu que mora em Braga e depois vem aqui para Porto trabalhar todos os dias, ele não vê problema nenhum. Você perde um pouquinho ali no tempo do seu dia, mas às vezes o custo que você tem pagando arrendamento lá vale a pena. Braga é uma cidade muito boa para você morar, maravilhosa, eu adoro. Vou para lá direto, inclusive, fez sol, final de semana, eu dou um pulo em Braga, que eu acho fenomenal. E você vai ter um custo ali de vida bem menor do que é o Porto hoje. Em termos de comparação, por exemplo, o Igor está pagando ali 800 euros num T2 aqui em Póvoa de Varzim, você pode achar lá em Braga, sei lá, por 600, 700 euros, 100 euros por mês, 150, às vezes 200 euros por mês, já faz uma enorme diferença, tá bom? Então vou tentar fazer um vídeo mais focado aí para essas regiões, porque agora me foge a memória, tem muitas regiões aqui interessantes. Eu vou colocar numa lista e depois trago para você mais especificamente. E o quarto e último ponto, é possível comum encontrar projetos TI para se trabalhar por part-time, tendo em vista que o salário não é muito alto e não sobra muito para fazer reservas importantes. Bom, eu atualmente estou empregado e até tentei achar algo em part-time para poder, sei lá, colocar mais coisas no meu dia a dia. E é mais difícil encontrar, assim. Não é que não tenha, até tem. Só que a maioria das empresas aqui de TI, como eu falei, a demanda é tão alta que o cara quer você full-time. É difícil você ter um cara que vai aceitar pagar ou só, sei lá, ter você part-time, a não ser que ele esteja precisando muito. Você já tem um histórico na empresa, o cara te conhece, então ele sabe com que ele vai lidar. Sei lá, você tem um amigo dentro da empresa, algum conhecido com uma grande influência que consiga te oferecer essa vaga. Assim, é muito específico, é difícil você encontrar hoje uma vaga part-time. Tem uma ou outra, claro, você acaba encontrando, mas é muito difícil, tá? Eu diria que não conte com isso. Se você vier para cá, a maioria das vagas que você vai encontrar é full-time mesmo. Então, assim, pode acontecer, mas é raridade. Beleza? Bom, depois eu vou tentar achar aqui. Deixa eu ver outro comentário aqui para ver se tem mais alguma coisa. Senão, o vídeo está ficando bem grande também, galera. E eu quero só terminar falando um pouquinho sobre as tecnologias que a gente tem aqui. Inclusive foi isso que ele perguntou. Ó. Sobre temas de vídeo, poderia fazer um vídeo falando um pouco mais. É o comentário do Vinícius Teixeira, então obrigado aí, Vinícius. Falando um pouco mais como está a área de TI, tecnologias que a empresa tem utilizado, linguagem de programação. Alguns países da Europa investem em tanta tecnologia nas empresas, como Itália, não investem em tanta tecnologia como Itália, mas enquanto Portugal tem se tornado referência. Bom, na verdade eu falei no começo do vídeo, Vinícius, realmente Portugal tem se tornado referência por esses motivos que eu falei para vocês. E não vejo a diminuição, como você disse lá, de imigrantes chegando aqui no país. Muito pelo contrário, tá? Isso vai aumentar e vai aumentar bastante ainda num curto prazo de tempo. Agora, linguagens de programação, galera, isso é meio complicado, porque assim, tem muita linguagem de programação hoje no mercado e quase que todas elas você vai ter um nicho ali específico e vai ter uma vaga para ela. É óbvio que algumas possuem mais demanda, né? Tem mais projetos, é mais comum de se utilizar do que outras. Uma área que é muito forte, pouca gente dá visibilidade para isso, é a área que eu trabalhava, que é mobile. Ou seja, tanto o Android como o iOS é muito forte. E eu super recomendo, porque isso só tem a crescer, galera. São duas linguagens de programação, mais especificamente falando do Swift e do Kotlin, que são as linguagens mais utilizadas hoje para desenvolvimento Android e iOS, que têm crescido muito dentro do mercado de trabalho e ainda vão crescer porque elas estão facilitando o desenvolvimento para dispositivos móveis, ou seja, não só telemóvel, né? Não só o celular. Você vai conseguir desenvolver utilizando essas tecnologias, você já consegue, né? Por exemplo, para outras plataformas, você consegue, por exemplo, para um smartwatch, você consegue para um dispositivo móvel ali de integração com o seu celular ou coisas do gênero. Então, são duas tecnologias muito fortes já no mercado atual e que vão crescer muito ainda. Então, talvez valha a pena olhar com mais carinho para essas áreas. E eu vou ser bem sincero, assim, eu tenho 10 anos de experiência na área mobile e eu adoro, assim, sou apaixonado por desenvolvimento mobile. Você pode tirar um coelho da cartola, galera. Imagina você ter uma ideia de um app
crie o seu próprio app, abre a sua empresa e boom, você bomba aí no mercado e acabou, você não precisa mais trabalhar, isso também pode acontecer. Não que não possa acontecer também com outras tecnologias, mas acho que na área mobile com apps, hoje em dia acho que é mais fácil, tem acontecido com mais frequência, vai? Então é uma área muito promissora. Tirando aí a parte mobile, você consegue também utilizar outras linguagens de programação que já estão muito bem disseminadas no mercado. JavaScript é muito forte, tem muita vaga aqui em Portugal, muita vaga mesmo, e JavaScript acaba sendo uma base para diversas outras ferramentas. Então, se você sabe JavaScript, você basicamente sabe quase tudo no mercado. Assim, JavaScript é muito forte. Python também é muito forte, você acha, nossa senhora, esse Python é incrível, cara. Tem vagas diárias para quem trabalha em Python. Tem crescido muito, tem uma demanda muito alta aqui em Portugal. Java, se você sabe Java, você vai ter também muitas vagas, você vai conseguir encontrar mercado aqui em Portugal. E aí, tirando essas três, você pode ter uma ou outra ali, Ruby também vai ter, React Native você pode encontrar, sei lá, C Sharp, talvez você encontre algumas coisas, mas aí já começa a diminuir, percebe? Você vai ter vagas para essas áreas, para essas tecnologias, mas já começa a diminuir em relação a essas outras que eu citei para vocês. Beleza, galera? Eu também tenho um vídeo falando sobre isso aqui no meu canal, sobre tecnologia, dá uma olhada lá depois se vocês ainda não viram. E eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre essa área aí, sobre essa pergunta que o Luiz deixou, de regiões aqui em Portugal, mais especificamente na região do Porto, tá? Em zonas que você consegue morar e pagar um pouco menos. E vou tentar falar ali também um pouquinho sobre Lisboa, que tem algumas zonas que eu conheço e dá para dar um pitaco. E vou falar um vídeo também sobre a minha situação aqui em Portugal e quais são os meus planos para o futuro. Beleza? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí para não perder os vídeos. E claro, galera, você que já vem comentando, tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito, se inscreve aí para ajudar o canal e deixa aí o seu like. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, que isso só me ajuda, só me incentiva a trazer mais vídeos aqui para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, o vídeo um pouquinho longo, desculpa, mas era necessário, que tem algumas coisas bem interessantes ali que vocês perguntaram e eu gosto de responder os comentários que a galera deixa. Respondo 100% deles. Fechou? Vou ficando por aqui, deixa o gostinho ou deixa o like se você não gostou, mas comenta por que você não gostou para melhorar no futuro. E a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço, tchau!